Uma das fases mais delicadas e mais preocupantes para o avicultor, sem dúvida nenhuma, é a fase inicial. É do primeiro dia de vida do nascimento dos pintinhos, das pintainhas, até completar 6 semanas. Por isso, no vídeo de hoje eu trago 3 fatores que influenciam diretamente o sucesso ou insucesso do avicultor nessa fase e as técnicas para você ter perca zero, para você não deixar morrer nenhuma pintainha. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. Como eu já disse na introdução desse vídeo, a fase inicial ela é a mais delicada, é a mais difícil de trabalhar. Por isso, muitos avicultores que começam na atividade pensam em começar com frangas, já entrando em postura, querem pular toda essa fase inicial. A demanda por franga é muito grande, principalmente para quem está começando. Mas eu quero adiantar aqui para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. Dá para trabalhar, dá para fazer uma boa fase inicial, uma boa fase de cria. Aliás, eu recomendo trabalhar com pintainhas, porque você faz todo o acompanhamento, semana a semana, você formula a ração de acordo com as exigências, você consegue moldar, consegue fazer ajustes com relação ao peso, de uniformidade de lote, que é tão importante para uma produção aí a longo prazo, além, é claro, da economia. Alojando pintainhas geralmente fica 40% mais barato do que você comprando as frangas já em início de postura e contando todos os custos aí. Mas de qualquer forma, é realmente uma fase delicada, é uma fase que exige cuidado, exige conhecimento e exige manejo, exige técnica de manejo que a gente vai falar nesse vídeo. Eu vou passar 3 técnicas aqui, 3 fatores para vocês se atentarem e eu garanto que se você colocar em prática aí na sua criação, observar esses 3 pontos que a gente vai trabalhar aqui, você vai ter perca zero. Não tem perda de pintainha aí na fase inicial. E antes de começar a mostrar para vocês aqui, queria pedir para você se inscrever aqui no canal, porque não custa nada e ajuda bastante a escola. Lembrando que toda segunda e quinta, 8 horas da noite, tem vídeo novo aqui no canal, faça chuva ou faça sol. Sempre um tema novo, atualizado, para levar você para outro patamar de conhecimento, para você lucrar mais com a produção de ovos em sistemas caipiras. Agora entrando no nosso fator de fato, o primeiro que influencia demais, que é onde muitos avicultores perdem as aves, é com relação à biosseguridade, é com relação às doenças. O sistema imune ele começa a se desenvolver a partir do primeiro dia de vida, toda a fase de cria que tem esse desenvolvimento. Mas quando elas chegam, basicamente, ela não tem imunidade nenhuma, é muito comprometida essa imunidade. Então a gente tem que dar todas as condições para essas pintainhas para elas conseguirem melhorar a imunidade rapidamente e não ter problema com doenças. Primeira coisa, eu tenho que adotar um grande e robusto protocolo de biosseguridade. O protocolo de biosseguridade envolve várias coisas. Resuminho aqui, que até da Embrapa, muito bom esse material que a gente vem trabalhando aí de forma mais didática, que é muito assertivo aí nessa associação. Para eu ter uma ave saudável, não adianta eu olhar só para um fator, para um único aspecto. Vários fatores vão influenciar na saúde dessa ave. Edificações teladas, então galpão telado certinho para evitar a entrada de pássaros silvestres que levam doença. Fezes de pássaros silvestres é muito preocupante, principalmente no ambiente de pintainhas. Esse segundo ponto aqui é fundamental, de limpeza e desinfecção. Então, antes de alojar, a gente tem um vazio sanitário de 14 dias, pelo menos, do galpão. E tem todo um protocolo de limpeza, de fato, de pulverização de desinfetante, de caiação, de passar a vassoura de fogo, sem pulverizar um desinfetante químico, sem lavar o ambiente, sem limpar e desinfectar, fazer uma caiação bem feita. A chance de erro é muito grande relacionado à biosseguridade e às doenças. Porque as bactérias estão no ambiente e aí se você tem bactéria maléfica ali, bactéria ruim, elas vão acabar adentrando o trato gastrointestinal da pintainha e vão acabar causando prejuízo. Pode levar à morte por doenças que seriam facilmente evitáveis se você faz um bom protocolo de limpeza. Então, um insight importante aqui é deixar tudo muito limpo antes da chegada das pintainhas.
E é claro que tem toda uma sequência, a gente manter o ambiente limpo, de certa forma, tirando o entulho da região, do entorno, quanto mais clean melhor. A gente também limpar as mãos, passar um álcool em gel, bota, trocar a bota, pisar num pé dilúvio de cal. É muito importante todos esses cuidados e sempre aprimorando esses cuidados porque eles fazem a diferença, principalmente na fase inicial. Calendário de vacinação, não dá para fugir, tem que fazer o calendário mais robusto que você conseguir. A gente sabe que tem uma dificuldade de conseguir as vacinas, mas hoje com a internet, hoje com os diálogos facilita bastante. Então o máximo que você conseguir de vacinas das principais doenças, faz, vale a pena a prevenção. E água, limpeza da água, de bebedouros é fundamental na fase inicial, trocar água 2, 3 vezes por dia, principalmente nessa fase inicial, para não deixar desenvolver micro-organismos, uma ração de qualidade. A gente usa na fase pré-inicial até 21 dias, indica uma pré-inicial, né? Que é pelletizada, contém todos os ingredientes ali, os nutrientes dentro de um único pellet. E principalmente pró e pré-bióticos. Pró e pré-bióticos, leveduras, eles vão auxiliar nessa composição ali do trato gastrointestinal, da microbiota intestinal, vão trazer ali elementos benéficos para a microbiota e você consegue evitar bastante o aparecimento de doenças nessa fase. Então tem várias técnicas que são fundamentais. Nessa imagem mesmo do nosso aluno aqui, você consegue ver que ele está utilizando um VitaGold na água. Vitamina nos primeiros dias é muito importante na chegada das pintainhas. Aqui, como eu disse, é sempre aprimorando as técnicas, estratégias para aumentar a imunidade rapidamente dessas pintainhas e manter um ambiente limpo, sem a possibilidade de contaminação de micro-organismos, de bactérias. Então o fator biosseguridade é o que leva muita gente ao erro, muita perca de pintainha acontece por falta de cuidado básico de limpeza, desinfecção, de conhecimento de protocolo de biosseguridade e de limpeza. Então se atenta a esse detalhe, você não vai perder nenhuma ave por doença. Um outro fator, outra causa grande de mortalidade aí nessa fase inicial é a ambiência. E a ambiência, a gente tem que pensar ela pela tríade: temperatura, umidade e ventilação. Eu nunca posso pensar só na temperatura isolado, mesmo porque se a umidade muda, eu tenho que mudar a temperatura, principalmente nessa fase inicial. Aqui acontece um fenômeno muito interessante e muito peculiar, muito particular das aves, que é a relação de animais pecilotérmicos e homeotérmicos, né? Que é aquela coisa de animais de sangue frio e de sangue quente. Os mamíferos, a gente, por exemplo, as aves, elas são animais de sangue quente, elas são homeotérmicos. Significa que elas conseguem regular a temperatura corporal. Endotérmico, né? Regula por dentro. Agora tem animais de sangue frio, ectotérmicos aí, pecilotérmicos, que eles não conseguem fazer essa regulação, eles dependem do ambiente. Répteis, cobra, né? Por exemplo, você vê a cobra lá, lagarto, tomando sol. Por que lagarto precisa tomar sol? É para aquecer, né? Para se aquecer ali o organismo do animal, diferente dos mamíferos e das aves. Só que as aves, elas têm essa coisa muito maluca, que na fase inicial elas são pecilotérmicos. Elas viram homeotérmicos no decorrer dessa fase de cria, indo para a recria, quando tem lá, né, o desenvolvimento das penas, e aí sim elas viram animais homeotérmicos, conseguem fazer a regulação. Antes disso, nessa fase inicial, elas não conseguem. A gente tem que fornecer as condições ali para manter a temperatura ideal. E aqui, como eu disse, não é um bicho de 7 cabeças. A gente tem os guias de manejo pelas linhagens, então você tem que descobrir qual linhagem você vai adotar. Temos uma lista grande. Escolheu a linhagem? Pega o guia de manejo dessa linhagem e lá você vai encontrar quanto de temperatura ela precisa na fase inicial, quanto que ela precisa ali de umidade, e aí você vai monitorar, muito importante esse monitoramento constante da temperatura e correção. Então, um grande erro aqui, sem dúvida nenhuma, do avicultor, que leva à mortalidade das pintainhas, que compromete aí todo um desenvolvimento da fase de recria, até da produção de ovos, é o fator ambiência.
Dá para fazer uma leitura muito fácil e muito fidedigna. Na prática, isso se desenha muito igualzinho a essa teoria, que é a divisão, né, das aves dentro do círculo de proteção. Se você tem as aves muito próximas à fonte de calor, é que o ambiente está frio, você precisa corrigir. Então, mais uma vez, é a observação das pintainhas e monitoramento através ali da temperatura. Vê a temperatura, vê a umidade com termohigrômetro, muito barato aí no mercado e ajuda bastante para você ir corrigindo. Abaixa a campânula, coloca mais lâmpada, enfim, amplia ali o círculo, diminui o círculo, fecha a cortina que estava aberta levando o vento. Porque, por exemplo, você consegue identificar na imagem e no comportamento das pintainhas que se elas estão muito para um canto só, como vocês estão vendo aqui na imagem, é corrente de vento. Então está passando vento do outro lado, elas são muito suscetíveis ao vento nessa fase, elas vão se amontoar tudo para um lado, fugindo da corrente de vento. Então você consegue identificar pelo comportamento e corrigir. Outro fator importante é se tiver muito quente. Elas vão fugir, né, dessa zona central que geralmente a gente coloca o aquecimento, vão estar espalhadas mais na borda aí do círculo de proteção. Então a gente tem que tomar esse cuidado de observação. O ideal é que elas estejam espalhadas ali, alegres, né, piando, contentes, por todo o círculo. Estejam homogêneas distribuídas, elas não podem estar amontoadas, tem alguma coisa errada. E um outro fator que muito avicultor erra, mas esse é a maior parte dos erros aqui na fase de cria, que compromete todo um desenvolvimento, uniformidade e produção de ovos, é com relação ao programa de luz. Programa de luz a gente tem nas 3 fases basicamente. Na recria vai depender um pouco do comportamento da luz natural, mas também tem que fazer em alguns momentos do ano. Então você tem fase inicial, fase de recria e fase de postura, que é obrigatório para quem quer ter um negócio de produção de ovos caipiras fazer um bom programa de luz. E programa de luz, ele está associado a 2 fatores importantes, que é a quantidade de luz e também a intensidade dessa luz. Não adianta só eu pensar na lâmpada que eu vou colocar sem fazer um cálculo de intensidade. Não adianta eu pensar em quantas horas eu vou colocar de luz sem pensar nessa intensidade. Então é muito importante. Eu recebo direto mensagens, eu vou deixar 24 horas de luz, quantas semanas? Esses dias eu respondi lá no Instagram. Aliás, se você não me segue ainda no Instagram, @Escola de Avicultores. Se você tem Instagram, depois vai lá, escreve Escola de Avicultores na busca, você já vai me encontrar. Todo dia a gente está produzindo conteúdo, abrindo caixinha, lá a interação é maior. E eu recebo direto lá essa pergunta, né? Eu deixo 24 horas de luz, quanto tempo? Não deve ser 24 horas de luz, tem que seguir o guia de manejo. Vou pegar um exemplo aqui do guia de manejo da Embrapa 051, que é muito alojada, eles vão dizer aqui que são 24 horas de luz apenas no primeiro dia. Depois vai reduzindo 2 horas de luz para cada dia, até atingir a luz natural. Aqui de novo, para manter até a luz natural, temos que pensar no programa de luz da recria, tem que linkar, tem que encaixar aí, se você tem um fotoperíodo crescente, aí é outra discussão, que aí é programa de luz na recria. Mas pensando na cria, a ideia é essa, diminuindo a luz e deixar pelo menos 24 horas só no primeiro dia. Depois, no segundo dia, já diminui aqui para 22, o terceiro dia 20, o quarto dia já vai para 18 horas. Então, cada dia vai diminuindo 2 horas quem trabalha com Embrapa. E eu, particularmente, aqui na Escola de Avicultores, a gente costuma recomendar uma diminuição um pouco mais gradativa. Pegar, por exemplo, aqui, esse é o guia de manejo da Novogente Inted. Na primeira semana, na verdade, ele considera aqui os 3 primeiros dias com 22 horas de luz. Eu gosto dessa configuração, eu até prefiro dar pelo menos 1 hora de escuro aí, 2 horas de escuro no primeiro dia, a depender de alguns fatores. A hora que foi alojada essas pintainhas, porque deixar a luz acesa no primeiro dia é uma forma de adaptação dela no ambiente. Então se ela foi alojada mais para tarde, para o fim do dia, aí é 24 horas mesmo. Agora, se ela foi alojada logo no comecinho do dia, dá para dar 1, 2 horas de escuro, como recomenda o guia. E até melhor, dá pelo menos já 1 hora de escuro para ela se acostumando.
Depois ele vai derrubando aqui, né? A partir do 4º dia de vida, a Novogen Tinted fala em 20 horas. Diminui 2 horas depois de 3 dias. Passou 3 dias, diminui 2 horas de luz. E aí vai diminuindo semana por semana, gradativamente. Depois vai para 19 horas, 17 horas, 15 horas, 13 horas, até chegar basicamente na luz natural, no fim da fase de cria, que acontece com 6 semanas, 42 dias. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é a intensidade. Esses looks são fundamentais, porque a gente precisa de uma intensidade alta no alojamento nos primeiros dias, cerca de 30, 40 looks. Depois, na fase de recria, isso derruba, diminui muito aí, a gente vai para 15 looks praticamente. É claro que isso também vai depender de alguns fatores, a altura da lâmpada que você coloca dentro do galpão, a gente recomenda colocar mais para baixo. Você tem também uma questão de reflexão, né? A luz reflete ali em ninho, puleiro, comedouros, bebedouros. Então a gente faz um cálculo um pouco maior ali. Então tem que pensar também não só em derrubar a quantidade de horas de luz artificial, mas a intensidade, fundamental. Beleza? Era isso que eu queria trazer para você no vídeo de hoje. 3 fatores que fazem muito avicultor não começar com as pintainhas, ter dificuldade, mortalidade, que não são difíceis de corrigir. Monitorando, acompanhando e fazendo o dever de casa, não tem erro. Perca 0 de pintainhas aí. Obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Eu espero você no próximo. Um grande abraço.